Olá, estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E hoje nós estamos aqui com o fisioterapeuta Acauã Walker. É um nome bem top. De onde veio esse nome? Agora eu fiquei curiosa, gente, de onde veio esse nome? Eu ia perguntar no intervalo, só que eu acabei esquecendo. Mas como eu gosto de sempre compartilhar tudo com vocês, então eu queria saber, eu fiquei curiosa. Gente, o nome dele é Acauã Vinícius, não é isso? Vinícius Kummer Walker. É isso. Fala isso de mesmo, onde é. É uma mistura grande, né? O primeiro nome, Acauã, é de origem indígena. Imaginei. E Kummer Walker é de descendência germânica, alemão. Rapaz, o negócio, a mistura foi pesada aí, né? Mas tranquilo. E nós estamos com um assunto bem interessante, nós já falamos aqui no primeiro bloco um pouquinho sobre isso, que é a atuação do profissional fisioterapeuta na UTI, na unidade de terapia intensiva. E está bem bacana, a gente está discorrendo aqui, né? Falando aqui sobre a atuação, sobre a importância desse profissional, né? Assim, o papel dele nessa unidade de terapia intensiva, a importância dele também nesse campo, né? Vamos dizer assim, nessa ala, nesse local, tá? E aí eu gostaria já de continuar, Cauã, é o seguinte: quais são os benefícios da mobilização precoce do paciente? Ele já tinha falado, viu, o que é mobilização precoce, e agora eu queria saber sobre os benefícios. A mobilização precoce ela é um tema que está mais em foco, vamos falar assim, na UTI hoje em dia, né? Porque já foi-se o tempo em que unidade de terapia intensiva é que aquele quartinho escuro, separado do hospital, que o paciente tinha que ficar deitado, sedado, sem se mexer, imóvel. Não, hoje em dia a gente prega totalmente o oposto. A gente quer que o meu paciente tenha o mínimo possível de sedação, eu quero que o meu paciente ele esteja o mais acordado possível, que ele interaja mais com a equipe e dando condições nós, profissionais fisioterapeutas, atuarmos, né? A mobilização precoce ela deve ser iniciada o quanto antes, né? Foi-se aquele mito de que mobilização só quando o paciente saísse da ventilação mecânica ou saísse do tubo, por exemplo, né? A mobilização ela deve ser iniciada assim que o paciente tem a condição fisiológica de iniciar, que com a mobilização precoce eu consigo trazer vários benefícios para o meu paciente. Os principais que eu posso citar aqui seriam diminuição do tempo de internação hospitalar, sabendo que meu paciente internado é paciente crônico. O paciente crônico, as chances de pegar infecções são grandes, os custos hospitalares para as instituições são gigantes, né? Eu diminuo o tempo de ventilação mecânica do meu paciente e eu restabeleço melhor a funcionalidade do meu paciente. Eu consigo mandar meu paciente embora de alta, mais funcional possível para a sociedade. Muito bacana isso, porque assim, quanto mais rápido então iniciar esse processo, né, de mobilização precoce, mais chances ele tem de voltar à sua vida ativa, mais ou menos isso? Exato. Quanto antes eu iniciar o trabalho de mobilização com o meu paciente, as chances dele voltar mais funcional para casa é maior, né? Lógico que dentro vamos falar assim, dentro do motivo pelo qual levou ele para dentro de uma UTI, né? Se for um paciente neurológico, por exemplo, alguma sequela neurológica, aí já não vai ter como eu garantir que ele volte totalmente funcional, mas fora isso, as chances de eu restabelecer meu paciente para a sociedade funcional são grandes. E eu acredito assim, né, que vocês sempre avaliam tudo, exames, todas as situações, discussão com o médico, com a equipe, para ver as condições desse paciente. Não é algo aleatório, né, que chega, papo, não. É algo que é estudado ali dia após dia, né? Não, dentro de uma unidade de terapia intensiva, nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional, né? Médico, físico, enfermagem, seja enfermagem técnico, enfermeiros, a parte de assistente social, psicologia, nutrição, enfim, uma equipe toda em prol do paciente. Nós já temos como rotina de chegar no hospital e olhar alguns exames do meu paciente, né? Tal como o raio-x de tórax, por exemplo. Nós temos a rotina de chegar e avaliar o raio-x de tórax do meu paciente, porque quando eu vou discutir com o profissional médico alguma conduta para aquele paciente, nós já temos embasamento baseado no exame que foi feito, né? E alguns exames de sangue também, nós fisioterapeutas, por mais que não seja nossa competência solicitar, mas a nossa competência avaliar, como tal gasometria arterial, né? Paciente que está em ventilação mecânica, por exemplo, entubado,
da nossa competência, olhar esse exame, interpretar e fazer os ajustes necessários na ventilação mecânica para poder melhorar a parte funcional ventilatória do meu paciente. Ótimo, muito bom. Cauã, qual profissional indica a intubação orotraqueal? Se tem realmente isso, como que é feito assim, esse estudo, essa questão toda? Então, a intubação orotraqueal, ela, por se tratar de um procedimento invasivo, a indicação e o procedimento em si, ela é feita pelo profissional médico, né? Mas isso não tira a responsabilidade do fisioterapeuta e da enfermagem também de conversar com o médico e mostrar para o médico que aquele paciente está rebaixando, aquele paciente está desconfortável, está caindo de saturação, né? Mas a indicação e o procedimento em si é feito por profissional médico. E até porque ali, até na hora que você está aspirando, você vai observando muito, né? Como que esse paciente está evoluindo, está agindo, está respondendo, né? Então, assim, são vários fatores que norteiam essa decisão, não é isso? Não é uma coisa assim, não é uma decisão também aleatória, né? É algo que você vai observar, vai avaliar. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque nós escutamos muitas coisas aí, principalmente agora nesse período da pandemia, né? Em relação assim, entubou, demorou muito a entubar, né? Por isso que quando foi entubar já estava muito grave. Então, assim, eu ouvi isso diversas vezes. Não sei se lá vocês passaram por essas questões aí, ou escutar na rua, ou escutar algum parente, algum amigo, sempre questionando essas questões, que eu acho que nunca, gente, nunca foi tão assim presente esse tipo de procedimento como foi agora nesses últimos 2 anos, né, Cauã? Bom, nessa época de pandemia agora, a intubação orotraqueal, ela praticamente virou sentença de morte, né? Então, quando falava que uma pessoa ia ser submetida à intubação orotraqueal, era sentença de morte na cabeça das pessoas, né, na parte externa. Só que assim, a intubação ela leva em consideração vários fatores, né? Não só o fato em si da quantidade de oxigênio, saturação arterial, a gente não leva em consideração só isso. Nós levamos em consideração também se o paciente está confortável, desconfortável, se o paciente está taquipneico, o que seria uma taquipneia, frequência respiratória aumentada, se o paciente tem um bom nível de consciência, se ele está com o nível de consciência rebaixado. Então, isso tudo é avaliado para se definir pelo procedimento da intubação orotraqueal. Isso tudo a equipe conversa, decide, discute e toma a decisão do procedimento. Certo. Cauã, qual o papel do fisioterapeuta durante ali aquele momento, né, crucial ali durante a intubação? Qual o papel que ele exerce nesse procedimento? Olha, nós fisioterapeutas, apesar de não realizarmos o procedimento da intubação, a gente tem papel primordial, vamos falar assim, do lado do profissional médico, né? Nós ficamos do lado do profissional médico, assim que ele realiza a intubação, a gente insufla o balonete, o que é o cuff, que é um balão que fica ao redor do tubo, que veda a via aérea superior da via aérea inferior, né? Fazemos a ausculta pulmonar para saber se o tubo está bem posicionado. Após isso, nós faremos então a fixação do tubo orotraqueal com cordão, cadarço, fixadores apropriados. E vamos programar também a ventilação mecânica do paciente. Então, a partir do momento que o paciente ele é submetido à intubação orotraqueal, nós ventilamos, oxigenamos o paciente e acoplamos ele ao ventilador mecânico, né? Que daí, então, passa-se a dizer que o paciente ele está respirando com a ajuda de aparelho. Porque vamos dizer assim, nesse ventilador mecânico tem uns parâmetros, não tem lá, que precisa ser ajustado. Não é assim, todo mundo é igual, né? Cada paciente tem um ajuste, tem uma numeração, tem uma coisa diferente ali, não é isso? Isso. Na hora de programar a ventilação mecânica do paciente, nós levamos em consideração vários fatores, né? A altura do paciente, peso ideal, fazemos vários cálculos. Até parece que as pessoas pensam que na fisioterapia não se faz cálculo, mas na unidade de terapia intensiva, para ventilar paciente, nós fazemos diversos cálculos para conseguir ajustar de forma adequada e personalizada para cada paciente a ventilação mecânica, né? Inclusive, todo dia pela manhã, quando o profissional dá entrada na unidade, ele vai avaliar aquele exame que é coletado da artéria, que eu falei, que chama-se gasometria arterial, vai fazer todos os cálculos em cima dos parâmetros e da gasometria do paciente e fazer os ajustes da ventilação mecânica. Muito bacana. Por que eu estou insistindo aqui em alguns
aspectos, em alguns assuntos aí, porque olha só o nosso tema hoje, né? É a importância da atuação, né, do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva. Então, assim, só para vocês entenderem o quanto esse profissional é, de fato, importante nesse setor, em vários, né? Mas hoje a gente está discutindo sobre a UTI, né? E principalmente nessa época de pandemia aí, eu acredito que foi assim, um dos profissionais, né, mais visado, mais procurado, porque depois também teve o pós, né, assim, que eu converso, tenho muitas amigas também fisioterapeuta, e não parou não o negócio, né, porque tem as sequelas, são várias situações, né, então, assim, é uma continuidade aí do serviço, e o papel dele é muito importante, né. A Cauã, qual o papel do fisioterapeuta na ventilação mecânica? Tu começou a falar, né, sobre assim, o momento que faz a intubação, né, todo esse procedimento, depois desse ajuste, né, que é realizado. E aí tem mais alguma coisa em relação a isso, né, do papel do fisioterapeuta nessa parte da ventilação mecânica que tu também já explicou, né, que é esse... O pessoal chama ainda muito de balão, né? Balão de oxigênio, né? Que, na verdade, gente, não é um balão, não, viu? É uma máquina mesmo, né? Ali. Uma máquina que tem uma telinha. Eu acho que antigamente eu vi umas fotos que tinha tipo um vidro, um trem assim, que a pessoa ficava... Aquele lá é o primórdio da ventilação mecânica, aquele lá, que chamava-se de pulmão de aço. O pulmão de aço, ele recobria todo o paciente, o paciente literalmente ficava deitado dentro de um tubo de aço, e ficava só com a cabeça de fora, né? E esse tubo de aço, pulmão de aço, na verdade, né, que era chamado, ele é diferente dos ventiladores atuais, porque os ventiladores atuais, nós ventilamos o paciente através de uma pressão positiva. Ou seja, o ventilador ele gera uma pressão e essa pressão é enviada na via aérea do paciente através de tubo, traqueostomia, enfim, né? Já o pulmão de aço, como o paciente estava dentro de uma estrutura fechada de metal, fazia-se uma pressão negativa, puxava a caixa torácica do paciente para cima e o ar entrava pela via aérea através de uma pressão negativa. Né? Isso aí é fisiologia respiratória. Se a gente for entrar nesse assunto aqui, a gente vai muito tempo vai aqui, conversar né? muito tempo ainda. Com relação à ventilação mecânica, o profissional fisioterapeuta ele atua de imediato, logo que o paciente ele é intubado, né? Onde nós vamos fazer os primeiros ajustes, e aí nós vamos monitorizar essa ventilação mecânica, né? Nós vamos ficar fazendo o ajuste diário, vamos fazer a higiene brônquica do paciente, as técnicas de remoção de secreção, e nós vamos atuar no paciente dia após dia até evoluir o desmame da ventilação mecânica. O que seria o desmame? O ato de extubar o paciente, tirar ele da pressão positiva e deixar ele novamente uma ventilação espontânea que nós chamamos, né? Então, a gente trabalha na ventilação mecânica, a gente vai gerenciar essa ventilação mecânica desde o momento que o paciente ele é submetido à intubação orotraqueal até o momento da extubação do paciente. O que é extubação? Só para que a galera aí de casa, o pessoal de casa entenda que apesar que a internet hoje, o Google aí sofre, menino, na mão do povo, né? Que o pessoal pesquisa mesmo, né? Como é que tira o tubo e tal. Então, mas para ficar mais claro, o que é essa extubação? A extubação do paciente nada mais é que eu evoluí o desmame do meu paciente até o momento que ele não precisa mais respirar com a ajuda do aparelho. Então, depois que ele melhorou clinicamente, melhorou imagem, melhorou laboratório, enfim, a partir do momento que ele tem condições clínicas de ficar sem o suporte ventilatório, nós vamos, então, extubar. O que seria o extubar? Da mesma forma que o ato de intubar o paciente é colocar o tubo dentro da via aérea, o ato de extubar é retirar esse tubo e deixar meu paciente ventilando novamente com a via aérea dele sem nenhum dispositivo. Ótimo, tá vendo aí? A gente gosta de deixar tudo claro. Gente, eu não sei o que está acontecendo, Cauã, assim, acho que está fluindo tão bacana que já está encerrando aí o segundo bloco do Missão Saúde na TV. Não saiam daí que tem outras perguntinhas aqui, tem uma interação aqui muito bacana. Então não saiam daí, fiquem ligadinhos que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Hoje eu quero falar para vocês da MAB Vida Assistência Médica. Lá você encontra vários tipos de exames especializados também, viu? E consultas com especialistas. Então dá uma passadinha lá na VP8, folha 26, MAB Vida Assistência Médica.